Boa tarde a todos os brasileiros e a todos os grupos que estão lutando pela democracia e pela liberdade de expressão e de pensamento no Brasil. O objetivo deste vídeo é exatamente orientar as pessoas que vão às manifestações do dia 16, domingo, em todo o país, mediante a ameaça de agressão de armamentos dito pelo presidente da CUT, uma entidade que foi criada para servir e trabalhar em prol dos trabalhadores do Brasil. Fica ciente o senhor presidente que esta ameaça ela é enquadrada na lei de antiterrorismo, cabendo às autoridades policiais, ao Ministério Público e também ao Poder Judiciário para processá-lo se algum dos manifestantes sofrerem qualquer tipo de violência, sejam elas de armas brancas ou armas de fogo, a qual as pessoas que vão participar desta manifestação não aceitem as provocações. Falo isso de experiência própria, porque na Venezuela começou desta maneira. Foram fazer manifestações pacíficas e Leopoldo Lopes foi acusado de manipular as manifestações e Maria Corina Machado e Líria Tintori ao mesmo tempo pediam pacificamente, de acordo com como manda a Constitucional daquele país, dentro do seu regimento interno, dentro dos seus artigos. Porém, Nicolás Maduro e outros aproveitaram a manifestação, criaram grupos paramilitares, se passando por civis, a ponto de destruir a cidade. As cidades mais afetadas foram Caracas, Maracaio, Punto Fúgio e também Carabobo. Portanto, solicito aos senhores, ao que participarem, aos seus organizadores, que a façam dentro da ordem, dentro da lei, dentro da Constituição, a qual garante todo tipo de manifestação sem a violência e sem provocações. Caso isso ocorra, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Federal precisam estar ciente dos acontecimentos nestas manifestações. Fique bem claro nisso. Vocês foram ameaçados. Essa ameaça consta na lei de antiterrorismo criado
pela própria presidente Dilma e aprovado pelo Congresso Nacional. Esperamos que neste domingo, dia 16, haja paz nas ruas. A manifestação não é somente contra uma pessoa, mas contra o sistema apodrecido que está neste país, a qual repudiamos a corrupção em qualquer esfera, seja ela municipal, seja ela estadual, seja ela na área federal. Guarulhos, 15 horas e 57 minutos do dia 14 de agosto de 2015. A corrupção da Petrobras põe o Brasil à beira do precipício. O sistema é simples, diabólico e eficaz. Um acusado de corrupção reduz sua pena se delatar outros, que por sua vez pode receber o mesmo tratamento. Com o que o caso se ramifica ao infinito é a maneira que o juiz brasileiro Sérgio Moro tem para reconstruir o rastro da bilionária corrupção que domina de cima a baixo a maior empresa pública da América Latina. A quem interessa a destruição da Petrobras? Aos mesmos que destruíram a petrolífica venezuelana, que destruiu a Petro de Cuba e chamamos de Fórum de São Paulo, uma organização criminosa e poderosa. A partir do momento que se destrói uma empresa petrolífica de um país, você acaba destruindo todo o sistema conectado a ela. Acaba de aumentar ou até reduzir o preço do petróleo. Mas o dinheiro desviado dificilmente voltará no total valor que foi. A Petrobras e que sacode o país são os contratos forjados no valor de bilhões de reais. Pode chegar a trilhões, sem sombras de dúvidas. Obras superfaturadas para a construção de refinarias. Contas bancárias que repentinamente esvaziaram-se para não ser congeladas. Aqui é que cabe a seguinte pergunta: quem pegou esse dinheiro? Recentemente está sendo investigada, desde segunda-feira da semana passada, uma mulher chamada Gabriela Chaves. Isso mesmo, a filha de Hugo Chaves. E o que ela tem a ver com os escândalos do Lava Jato? Tudo, senhores. Completamente tudo. Porque a fortuna dela equivale o BIP, produto interno, de um país. No caso da Venezuela, todo o valor. No caso do Brasil,
se faz a ideia das fortunas de Edir Macedo, Silvio Santos e a família Roberto Marinho juntas, ela supera esses três. Existe uma pesquisa que fala que ela é a mulher mais rica da América Latina, perdendo apenas para a família Castro. Mas isso futuramente vai ser investigado. Os contratos superfaturados para a construção de refinarias, maletas com notas de dinheiro que vêm e vão, jatinhos levando somas estonteantes e um tesoureiro do PT envolvido na trama. Olha, eu não falo aqui do partido do PT, como também não posso aqui defender a bandeira de nenhum partido, porque todos levaram um pedaço de bolo. Pergunto, será que eles pretendem devolver o dinheiro que foi saqueado da Petrobras? No momento, há mais de 16 presos. A Operação Lava Jato já foi para a 18ª posição. E cada vez mais que mexe nisso, mais a corrupção aparece. Dou um destaque aqui para a Polícia Federal Brasileira, a qual estão trabalhando para recuperar e apontar os acusados. Tudo no Brasil gira atualmente em torno dessa gigantesca empresa pública e das venenosas revelações que surgem a cada manhã. Bom, todos os envolvidos são acusados de alimentar um esquema ultra conhecido. Os altos funcionários da Petrobras recebiam subornos das empresas em troca de concessão de contratos. Exemplificando isso tudo, é como se você fosse num comércio e pedisse para o comerciante jogar na nota paulista, aqui nesse caso no estado de São Paulo, um valor ultrapassado. Um exemplo, um copo de cristal que custa R$200 passasse a custar 500. Por quê? Porque você sabe que lá para frente, quando a nota fiscal paulista for calculada, você vai receber um X valor em cima desses R$500. Isso é superfaturar. Isso é corrupção. Bom, ninguém conhece a soma real. As empresas implicadas tinham e têm contratos no valor de 60 bilhões de reais. Mas quanto disso ficava pelo caminho? Uns 10%, 20%, 50%. O ex-diretor Costa e o doureiro Iosif
dizem que os partidos políticos, entre eles o PT e Lula, Dilma Rousseff, levaram a sua parte, que chegava a 3%. Não sou eu que estou dizendo, isto está nos autos do processo. Então, ela cometeu crime, sim. Agora os senhores imaginam, se a Petrobras falir, 86 mil funcionários estarão na rua. Calcula isso em 5 elementos em cada um funcionário, que vão passar por dificuldades piores que vocês pensam. A empresa refina 98% da gasolina consumida no Brasil. Mantém negócios em quase 20 mil empresas que lhe fornecem todos os tipos de produtos e serviços. Certo? Por isso, o governo, nocauteado pela crise, teme não só a repercussão política do caso, há acusações ainda não confirmadas de financiamento ilegal de partidos, entre os quais PT, PSDB, e a lista é grande. Por isso, lá, quem enxerga um risco concreto de que as principais obras públicas em andamento sejam paralisadas. Esta é a realidade. Não adianta a Dilma Rousseff aparecer na TV, afirmar que a inflação vai abaixar, afirmar que haverá empregos e que a economia vai recuperar. Primeiro lugar, o dólar está subindo, ele não está estável. Segundo lugar, a corrupção quebrou a credibilidade do Brasil. Terceiro lugar, o Brasil foi rebaixado 2 vezes. Recentemente, no dia 7, a Dilma Rousseff disse: ninguém vai tirar a legitimidade que o voto me deu. Como assim, legitimidade, senhora Dilma? Se o sistema eleitoral foi corrupto, se os votos foram contados erroneamente, se o TSE escondeu as contagens oficiais do voto no Brasil, até falando-se em contagem secreta. Se a senhora fosse eleita legitimamente, com legitimidade, a senhora sabe o que é isso, presidente? A senhora não teria 71% de rejeição. Onde estão os seus votos? Não estou falando aqui, em primeiro lugar, em defender o candidato Aécio Neves. Nada disso. Porque na realidade nem ele tem capacidade para ser presidente do país. Ah, vocês estão admirados pelo que eu falei? Vamos lá. A questão é outra. A questão
a questão, de novo, estou repetindo para entender, para ficar bem claro do que eu estou querendo falar, é outra. Porque se a senhora respeitasse os votos que recebeu, hoje a Petrobras não estava nessa situação. Hoje o BNDES não estaria nesta situação. Uma pergunta: quando a senhora fez os empréstimos aos países como de Nicolás Maduro, Evo Morales, Cuba, passou pelo Congresso, senhora? Foi aprovado pelo Congresso? Ou a senhora determinou sozinha? Lembrando-se que aqui não é República Bolivariana, onde o Nicolás Maduro faz o que quer e ninguém impõe nada. Onde o Diosdado Cabello apronta o que tem que aprontar e a justiça não faz nada. Aqui é diferente. O povo não é burro. Na hora que o povo começar a acordar, o povo que eu falo, não é esses que vestem camisa vermelha MST. Esses são pobres coitados, são enganados, alienados, mesmo dos formandos que estão lá dentro. Esses são usurpadores dos seus escravos. Mas aqui há pessoas que honram a Constituição brasileira, a bandeira brasileira. Aqui há pessoas que lutam 24 horas para ver uma nação grande. Então, não me venha querer me convencer que a senhora foi legitimamente votada, porque não foi. Mas continuando aqui, em meio a uma crise política no Brasil, a senhora disse num evento em Boa Vista que está no cargo pela legitimidade do voto e que respeita a democracia. A senhora não respeita a democracia. A senhora sabe o que é democracia? Eu sei. A senhora já viu uma ditadura comunista? Eu já vi. A senhora viu o que o socialismo faz numa nação? Eu já vi. E a senhora tem coragem de me falar que respeita a democracia? Se a senhora está querendo dar o golpe bolivariano no Brasil, senhora presidente, não estou falando aqui da sua pessoa, que para mim não me interessa. Mas a partir do momento que a senhora esteja num cargo presidencial, a senhora tem o dever de honrar a nossa bandeira e respeitar a Constituição e não querer passar por cima dela. Estuda a Constituição brasileira, mas não venha aplicar aqui através do Fórum de São Paulo, da ordem do senhor Raul Castro, do senhor Fidel Castro, o que fizeram na Venezuela, querer fazer no Brasil. Porque a senhora vai encontrar dificuldade. E não precisa ficar mandando os seus capachos a ponto de ameaçar o cidadão brasileiro. A senhora não precisava bloquear o dinheiro do Rio Grande do Sul. Eu quero ver a senhora bloquear o dinheiro lá de Nicolás Maduro.
lá de Cuba, daqueles safados Fidel Castro. Eu quero ver a senhora bloquear o dinheiro do Evo Morales. Eu quero ver a senhora bloquear o dinheiro dos países que a senhora perdoou, porque a senhora não pediu a nossa opinião. E a nossa opinião, que eu saiba, é democrática. E está representada em cada um dos bestas que estão dentro do Congresso Nacional, de cada um dos idiotas que estão no Senado Federal, porque foi isso que a senhora fez. Como que a senhora vem falar para nós que a senhora respeita a democracia? Que conversa é essa? A senhora não respeitou nem seus companheiros de luta daquela época que a senhora diz que foi presa. Você foi presa onde? Hein, dona Dilma Rousseff? Onde que a senhora foi presa? Me explica. Eu vou te dar uma continha para você resolver. 5 mais 5, quantos são, Dilma? 2 mais 2 é igual a 5? Então, a sua história, para mim, é mentirosa. A senhora disse que sei o que é viver numa ditadura. Que ditadura que a senhora viveu? Se a senhora cometeu crimes absurdos no Brasil, se a senhora roubava bancos, sequestrava. Não sei o que eu estou falando, está na história, dona Dilma. A senhora acha que o povo é alienado, né? Só pode ser. A senhora vem falar que viveu ditadura? Desculpa, mas a senhora não sabe o que é ditadura, não. Quem viveu na ditadura, senhora Dilma Rousseff, tá lá na Coreia do Norte vivendo, tá lá em Cuba, que até hoje não respeitam a liberdade de expressão, sabe? Tá lá nos presos políticos da Venezuela, caso do Leopoldo Lopes. Graças a Deus que o Daniel Cabello foi liberado. Tá lá os estudantes venezuelanos presos pela polícia de Cuba que está na Venezuela. Então, senhora, quando a senhora for falar que viveu em ditadura militar, contra outra. Onde que a senhora ficou presa? Quem foi o general que prendeu a senhora? Cadê o processo criminal que prova que a senhora foi presa? Qual foi o juiz que condenou a senhora na sentença criminal? Porque naquela época dos militares tinha juiz. Qual foi a vara criminal que a senhora passou? Qual foi o DOP que a senhora ficou? Qual foi o quartel-general que a senhora ficou trancafiada lá dentro? A quem que a senhora quer enganar? Essa imprensa corrupta que está aí no país? Que só vive sugando a máquina administrativa? Dona Dilma, não tem ninguém burro aqui não. Essas são as perguntas que no mínimo um ex-presidiário sabe responder, mesmo sendo ditadura. A senhora disse aqui outra mentira. A senhora honra a democracia? A senhora vai respeitar a democracia? Então eu quero e exijo, como cidadão, entre os 71% da população, a sua renúncia. Renuncia! Me prova que a senhora respeita a democracia. Renuncia! É a melhor situação que a senhora tem para sair do poder. É melhor sair pela porta da frente de cabeça erguida do que querer sair com impeachment nas costas ou com uma intervenção civil ou militar, porque a nossa Constituição no artigo 142 permite isso. Vamos discutir juridicamente.
Quem é que vai tirar a legitimidade da senhora? É a senhora mesma. A senhora mesma que vai tirar a sua legitimidade, que tanto a senhora fala. Há matérias que publiquei no meu blog que fala como veio a sua legitimidade. A senhora pegou, trouxe para cá haitianos, trouxe para cá africanos, trouxe para cá pessoas ligadas nas Farc e passou eles rapidinho para ser brasileiros, para poderem ter o título de eleitor, e distribuiu eles lá no norte e no nordeste desse país. Isso é legitimidade, senhora presidente? Tá mais fácil Satanás ter legitimidade do que a senhora. E a senhora afirma categoricamente, propaganda de TV, que a senhora foi legítima. A senhora não foi. Desculpa falar, mas a senhora não foi, porque eu não votei na senhora. Alguém daqui deu voto para a senhora, menos eu. Porque eu vi pela sua cara. Não estou aqui criticando a sua pessoa, não. A senhora teve a sua chance de ser a melhor presidente deste país, de ser o orgulho deste país. Mas a senhora jogou no lixo por receber ordens de Fidel Castro, do Fórum de São Paulo, da Unasur, do Mercosul, por não falar outra coisa, e ferrou esse país. Outro detalhe, a senhora entregou 747 unidades do programa Minha Casa Minha Vida lá em Boa Vista. Eu vou investigar isso, senhora Dilma. Eu vou querer saber se nessas 747 unidades existem mesmo brasileiros morando lá. Porque se eu encontrar um haitiano lá, ou qualquer outro estrangeiro morando lá com dinheiro público nosso, só vai ter dor de cabeça. Eu vou mandar arrancar eles lá dentro. Dona Dilma, a senhora destacou a importância de investimento do seu governo. Aonde? A Copa ficou aí. Quando eu disse que Brasil não teria a Copa, eu não menti. Os estádios da Copa estão a reléu. Aonde que a senhora fez investimento? A senhora quer transformar Roraima em símbolo? Qual é o símbolo? A foice? Se a senhora não consegue matar a fome do nordestino, vai conseguir fazer alguma coisa lá em Roraima? A quem a senhora quer enganar? Cadê o dinheiro do Rio Grande do Sul, dona Dilma? Só vai deixar o Estado quebrar, porque sem dinheiro a região do Rio Grande do Sul não vai produzir nada. Vai começar a ter crise de alimentos no Brasil. Os produtos vão ficar mais caros. E a Bolsa Família, senhora, vai perder o seu valor, vai ficar apenas um cartão de papel ou de plástico, sem utilidade. A senhora fez uma reunião com o senhor vice-presidente Michel Temer e seus ministros para discutir a crise. Só perdeu outra oportunidade de consertar
o erro que a senhora fez. A senhora deveria ter entregado a carta de renúncia. Não prolonga essa morte vivida ou matada que seja aqui no Brasil. Porque a senhora está matando os brasileiros. O Eliseu Padilha deveria ter a honra de renunciar ao cargo de ministro. Eu renunciaria. Se eu fosse o seu vice-presidente, dona Dilma, renunciaria. Qualquer ministro renunciaria se tivesse caráter, se tivesse vergonha na cara. E quero falar aqui também em relação ao Eduardo Cunha. Senhor Eduardo, não traia o povo, não. Continua trabalhando aí no Congresso, porque do Senado a gente não espera mais nada. Faça a sua parte, disse Jesus, e eu estarei contigo. Senhor Renan Calheiros, se o senhor tiver um pingo de vergonha, aconselho renunciar à presidência do Senado. Ou aconselho a não se vender, a não se tornar Diosdado Cabelo. Não faça isso. O Brasil não merece. Nosso país é bom, é um país abençoado e amado de natureza, mas não há tolera traidores. O senhor sabe o que eu estou falando. Senhores, eu desejo aos senhores que os senhores revejam a situação do Brasil e fique do lado do povo, porque eu posso lhe dizer que não vai se arrepender. Existe um pequeno ditado que diz: ficam os dedos e vão os anéis. E tem outros por aí. Porque se os senhores aceitarem a corrupção e abaixar a cabeça, na hora que ajuntar o Congresso e o Senado e criarem o que eles querem fazer no Brasil, a Assembleia Nacional Bolivariana, os senhores serão fuzilados por eles. O senhor está acompanhando lá na China? O senhor está acompanhando lá na Coreia do Norte, que o ditador mandou matar seu próprio primo por corrupção? Daí o senhor que escolhe se quer a democracia ou vão se bandar para o lado do comunismo e socialismo, que é tudo uma farsa. Senhores e senhoras que vão participar
dos movimentos no dia 16, façam com amor à pátria. Façam e não percam essa oportunidade. Podemos salvar o país. E como podemos? Honra o Brasil e que sirva de exemplo para não eleger nenhum estrangeiro nesse país. Que ela seja a primeira e a última. Porque cada cidadão tem direito, sabia? De ser um presidente, de ser um deputado, de ser um senador. Precisamos renovar, tirar tudo que não presta e colocar pessoas novas, porém conscientes. Tem um filme que eu até aconselho vocês a assistirem, A Guerra dos Tronos. Quem sabe vocês vão começar a acordar para a vida. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e que os senhores vão na rua não para se mostrar. E os políticos que querem utilizar a data do dia 16, eu vou fazer um pequeno pedido. Vão, mas não façam disso uma campanha eleitoral. Vocês vão perder voto. Vocês vão perder voto. Existe uma pesquisa, senhores. PSDB, PT, PMDB não vão eleger nenhum, a não ser que vocês comecem a trabalhar. Comece a procurar suas bases. Comece a dar atenção ao povo. Qualquer um dos senhores que eu ver que estão trabalhando e vejo o resultado, pode ter certeza, farei questão de entrevistá-los para publicar no blog. Tenho consciência. Vamos aproveitar essa oportunidade e salvar esse país. É isso. Boa manifestação e juízo. Só vou deixar um recado. Espero eu que o senhor presidente da CUT, que ameaçou pegar em armas, se arrependa, porque o senhor é um brasileiro até que me prove ao contrário. Valorize a CUT. Vocês representam os trabalhadores brasileiros, não a máfia dos corruptores. Peça desculpa à nação brasileira em rede de rádio e televisão. Senhor, sugiro até que só faça uma nota oficial e publique pedindo desculpas.
porque o que o Senhor falou é traição. Não me venha colocar brasileiros contra brasileiros. Não me venha falar em divisão de classes. E nem tampouco dizer que nós temos preconceitos. Mentira. Sabe quem sou eu? Eu faço parte da classe de pobre. E eu tenho como provar. Vai no banco lá, te dou o número da minha conta, levanta valores lá. Detalhe, tem 3 contas. Levanta lá. Então, eu não pertenço à classe dos ricos e nem quero pertencer. Quero oportunidade de trabalho, como todos os desempregados desse país querem. A voltar a ter dignidade, hombridade, a ter responsabilidade de responder pela família. Um depoimento meu para que todos me conheçam. Meu nome é Renato Pereira dos Santos Filho. Meu pai foi funcionário da Prefeitura Municipal de Guarulhos. Começou como gari, passou para motorista, mas ao se aposentar, a Prefeitura de Guarulhos até hoje não corrigiu a profissão do meu pai. Ficou aposentado como gari. A minha mãe, que faleceu no hospital daqui de Guarulhos, recebia a pensão de gari do meu pai. E nem por isso, nas horas mais difíceis de minha vida, eu não precisei roubar. Eu não precisei sair e assaltar. Eu não precisei me desonrar e nem tampouco se vender. Saí candidato a vereador por Guarulhos em 88. Não tive muitos votos, mas ganhei experiência. Então, senhores, em nome desses 71% da população, trata de resolver a situação do país. Eu exijo pena máxima para todos os corruptos, seja eles quem for. Um recadinho pro Lula. O senhor tem 9 dedos. Põe na consciência que o senhor fez com o outro dedo. Vale a pena trair o Brasil, senhor Lula? Vale a pena? Espero que o senhor tenha consciência. Ao Fernando Henrique Cardoso, não traia o país não, Fernando. Você já fez coisas erradas. Ao Aécio Neves, cuidado. Não se venda. Quer ser opositor? Siga o exemplo de Leopoldo Lopes. Aloysio Nunes, eu te conheço pessoalmente. Você não está lembrado de mim, mas eu estou de você. Acima de tudo, Deus.
Que Deus nos proteja e nos guarda. A honra é a Ele, e o meu dever a minha pátria, ao qual jamais trairei. Obrigado.